Deus abençoe poderosamente, queridos amados. Paz e graça da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Espírito de paz conceda a paz de Deus na tua vida. Que o Espírito Santo possa conceber graça à tua vida, temor e esperança no teu coração, para que o Filho de Deus entre na vida daquele que espera nele. E assim esse Filho chamado Jesus de Nazaré te conceda o teu favor. É nessa linha de pensamento que eu te peço me acompanhar nessa leitura. Descobriremos dois caminhos que foi nos dado. A pergunta é: qual caminho você seguiu ou vai seguir? Nos acompanha aqui nessa leitura que diz assim, querido. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 5, que diz assim, querido: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, o E aqui, irmão, é maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Louvado seja Deus. Observe que o Espírito Santo, usando Paulo, nos dá dois caminhos, como Deus na lei, no tempo da lei, disse: hoje eu vos dou vida e morte. Escolha que caminho quer seguir. E de regra, por eu desejar a carne, não quer dizer que eu vou morrer na carne, e pode, mas está falando da vida espiritual. Hoje eu quero fazer duas perguntas aqui, mediante essa leitura. A pergunta que Deus está fazendo na leitura. A pergunta que o Espírito Santo, usando Paulo, está nos dando como parâmetro de escolha. Como está a tua vida? Em que pé encontra a tua vida espiritual? Você é uma pessoa capaz, espiritualmente, de dar continuidade na obra segundo a vontade de Deus, naquilo em que Deus te propôs a fazer? Você é uma pessoa que está procurando ouvir a voz do Espírito Santo sempre. E quando eu estou falando na vida do Espírito Santo, não tem nada a ver como muitos irmãos meus pregam na igreja, que o Espírito Santo dá isso, daquilo. Não estou falando nesse sentido. Porque o Espírito Santo fala do Pai, não só da vida espiritual, como da vida material abençoada que o Espírito Santo intercede ao Pai por nós. Mas eu não estou me colocando nesta área, nesse caminho, mas sim na vontade do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz aqui: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. E aí, meu irmão, você vai perceber que a gente deseja tudo nesta vida. Nós evangélicos, católicos, pessoas que creem em Deus, dizem que são pastores, são padres, são uns verdadeiros carnívoros. São pessoas descontroladas, ativas, mente ativos, olhos ativos, que não compreendem o que o Espírito Santo está falando aqui. Você vai me dizer: mas irmão, não precisa ser radical. Para você, não precisa, porque a libertação, um homem liberto entende isso, que ele foi liberto para continuar na liberdade. E a liberdade a liberdade de Cristo no homem não concede à carne espaço. Ele vai ter tudo que ele precisa, mas a mente dele é temente a quem? A Deus, como o Espírito Santo está falando. E não a carne. O espiritual discerne tudo espiritualmente. Vê tudo segundo o Espírito Santo. Ele se liga em Deus para fazer o propósito de Deus acontecer. Esse é um homem espiritual. Mas ele não se prende às coisas dessa terra. Ele pode até possuir, mas não se prende. Ele não mente, porque se ele mentir, ele não tem o Espírito Santo. Aliás, quem tem o Espírito Santo que mentir está morto.
Ele pode não saber agora, mas vai descobrir que ele está morto espiritualmente. Porque no passado, lembra de Ananias e Safira? Morreram diante de Pedro, estava cheio do Espírito Santo. Pedro é o apóstolo que tem a presciência do Espírito Santo. Mentiu, morreu. Hoje os homens estão mortos espiritualmente. Deus continua usando. Deus continua usando. Mas muitos são mortos. Só pega a coisa dessa terra. Porque tem a mente voltada para o desejo da carne, para as suas necessidades. Não tem a mente espiritual para o plano de Deus. Qual é o plano de Deus, irmão? É limpar a terra novamente. O plano de Deus é fazer puro novamente. Existe, a terra está coberta com manto preto. Se Deus não contar com os libertos para libertar os demais e aumentando o campo de luz, vai ficar tudo nas trevas. Então aquele que vive segundo a carne, tem a mente voltada para os desejos da carne. Mas aquele que vive de acordo com o Espírito, e o E é maiúsculo, é o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o que é que o Espírito Santo deseja? Você é um homem estudado, né? Fez vários estudos, várias faculdades, teologia. É um homem voltado para a vontade de Deus, né? Porque você estudou para saber qual é a vontade de Deus. O Espírito Santo está perguntando hoje: você tem a mente voltada para o que o Espírito deseja ou para aquilo que tu deseja do Espírito Santo? É uma pergunta, meu irmão. Você pode subir no púlpito ou num canal que tem aí no YouTube, ou na tua casa, enfim, você pode realmente orientar as pessoas segundo o Espírito Santo, segundo aquilo que é a vontade de Deus, você pode? Ou você é do palco, do movimento? Como está a tua mente? Para as coisas de Deus? Ou você é esse crente, esse pastor, que adora pegar o problema dos outros, pôr no ventilador, ou engrandecimento? A tua mente está voltada para quem? Para as coisas do Espírito Santo. E que fique bem claro, as coisas do Espírito Santo não é da carne, não é para o bem-estar teu, não é para a tua facilidade, é a coisa do Espírito Santo, para o Espírito Santo, para o fim que o Espírito Santo veio, para fazer a vontade de Deus se cumprir. Como está a tua mente? Você é um homem espiritual e discerne tudo espiritualmente, ou você é um homem mesclado? Porque tem muitos mesclados, né, irmão? Tem pessoas que de matemática é uma coisa e meio de batalha é outra. Tem pessoas que pregam a Deus só para o fim daquilo que é suas necessidades. Tem. Para o fim que o ministério precisa. O ministério tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Ele não se preocupa com a coisa do Espírito Santo, mas sim com as coisas que o Espírito Santo, que o ministério precisa. E aí vai pregando para aquilo, e Deus vai dando vitória, mas é para ele aqui, é para crescer aqui. Eles não se tornam uma igreja limpa. Não se tornam leve, flutuante, não se torna, por causa do peso da consciência, está ali. É tanta coisa na consciência, os olhos estão ativos, está piscando, é tanta cifra, tanto zero. Logo, essas pessoas, por mais que pregue a Deus, e importa pregar, não são pessoas espirituais, que pensam de acordo com o desejo do Espírito Santo. Eu só quero deixar bem claro aqui, é Romanos 8, versículo 5, porque às vezes a gente não lê isso, porque não interessa muito para nós, né? Porque tanto o versículo 5, como o versículo, tanto a parte B da carne, como a parte do Espírito Santo, não interessa muito pra gente, né? Deus dizer que, porque se eu estou desejando só a coisa dessa carne, eu já estou condenado. Então não interessa muito passar por esse versículo, né? Se eu pegar aquela parte que interessa para o Espírito Santo, também não interessa para mim, porque eu vou ficar preso só para o Espírito Santo e não vou ter as coisas dessa carne. De qualquer forma, é condenatório, né, irmão? E não interessa para nós, né? Pois é.
Deveria interessar sim, deveria pregar mais nesse versículo 5 de Romanos 8. Que sabe assim, haveria misericórdia de Deus para nós e nos corrigir, colocar nossa mentalidade nos trilhos de Deus e nós sermos mais soberanos no sentido da palavra, porque o crente verdadeiro, ele é soberano sobre o pecado. O crente verdadeiro, ele é soberano sobre a vontade da carne. Amém, Jesus? Que Deus nos abençoe.